Oi, vocês, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e toda semana eu trago um vídeo novo relacionado a algum caso criminal que eu achei interessante por aí. Logo no começo do vídeo também eu peço para vocês deixarem um like, deixarem um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento e eu sempre conto com a ajuda de vocês. Fiquei 2 semanas sem postar vídeo porque eu fiquei um pouco doente, não consegui gravar. Espero que vocês me perdoem. Chega de conversa fiada, bora lá pro caso de hoje. O caso de hoje é um daqueles casos que nos faz pensar se realmente estamos seguros em algum local. Bom, hoje eu vou falar especificamente de Sofia Martinez, que nasceu em 28 de setembro de 1981 em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, essa região fica bem próximo ali da fronteira dos Estados Unidos com o México. É uma região que eu diria um pouco desértica. A Sofia nasceu ali, ela era filha de Juan e também de Lourdes. Ela foi criada em uma família muito bem estruturada, pelo menos ali até o momento em que ela tinha 10 anos. Ela tinha duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Mas no início da década de 1990, os pais dela começaram a ter um relacionamento que não era muito saudável, então eles decidiram se divorciar. E a Lourdes, por outro lado, ela logo encontrou um novo companheiro, ela se casou e teve mais 2 filhos. O que eu sei é que o padrasto da Sofia a considerava como filha e eles eram uma família muito unida. Tanto é que a Sofia tinha um vínculo muito forte com a sua família. Ela sempre dizia para as pessoas que era o seu local de segurança, onde ela estava tranquila e em paz. E ela gostava muito dos seus irmãos mais novos, ela adorava cuidar deles, não só brincar, mas também cuidar ali de coisas que eram necessárias, como dar banho, cozinhar, colocar para dormir. Era algo que ela fazia com extrema delicadeza, amor, dedicação a essas crianças. Com relação à escola, a Sofia, ela sempre foi uma aluna ali mediana, ela não era ótima, não tinha excelentes notas, mas ela fazia o que tinha que ser feito. No ano 2000, ela iria se formar no ensino médio, ela estava muito animada. Ela já estava pensando na festa de formatura e também fazendo planos para a universidade, uma vez que ela gostaria de cursar História na Universidade do Texas. Isso porque ela gostaria de ser uma professora, ela era muito comunicativa e as pessoas realmente acreditam que ela teria muito sucesso nessa profissão. Bom, a Sofia, ela tinha ali uma rotina muito bem estabelecida. Ela ia para a escola de manhã e na parte da tarde ela trabalhava em uma loja de varejo no shopping. E ela fazia esse trabalho há algum tempo, ela estava juntando um dinheiro, isso porque ela tinha um sonho que era comprar um carro. Então, no ano 2000, realmente ela conseguiu juntar dinheiro suficiente e comprou um carro vermelho, que era um Pontiac, um carro esportivo, muito bonito, muito chamativo, onde ela passava com aquele carro, não só por causa do carro, mas ela também era uma moça muito bonita, ela chamava muito a atenção e ela estava realmente se sentindo maravilhada porque ela sabia que ela tinha comprado aquele carro com o dinheiro dela, ela sentia que ela poderia fazer qualquer coisa porque ela desde muito jovem estava ali trilhando o caminho dela e não só isso, ela também havia juntado dinheiro para a universidade. É claro, a mãe dela tinha muito orgulho de Sofia, porque ela realmente era uma garota que sabia o que queria e ela sempre ia em busca de tudo isso. Pelo que eu li da Sofia e vi em alguns vídeos, ela era uma pessoa muito caseira. Na verdade, ela gostava de aproveitar o tempo livre com a família, ela gostava de estar com os irmãos mais novos. Mas no ano 2000 ela pensou que seria bacana conhecer alguém e ela tinha um amigo que era um cabeleireiro e que disse para ela que conhecia um rapaz que era muito interessante, que tinha uma personalidade que parecia combinar com a de Sofia. Então esse amigo sugeriu a Sofia que ela fosse um encontro às cegas com o amigo dele, que é um cara chamado Ernie. Inicialmente ela ficou um pouco com medo da situação, acho que na verdade ela ficou um pouco constrangida, mas ela foi incentivada, inclusive, pela mãe para ir nesse encontro. Na verdade, se era alguém que o amigo dela conhecia, não teria nenhum problema. Ela poderia ir nesse encontro, conhecer a pessoa, ver se realmente combinava. Quem sabe, né, daria ali um relacionamento amoroso, ou até mesmo ela ganharia um novo amigo. Então, a Sofia acabou se animando muito para esse encontro às cegas, que foi marcado para o dia 10 de março do ano 2000.
Nesse dia, a Sofia fez todas as coisas que ela fazia rotineiramente e na parte da noite ela estava animada, se arrumando, ela colocou um vestido brilhoso, vermelho, ela pegou ali as chaves do carro dela, saiu, disse tchau para a mãe. A mãe estava feliz porque ela viu que a filha estava muito animada. E por volta então das 10 horas, a Sofia ela foi então para uma boate ali em El Paso, onde esse encontro foi marcado. Acontece que no dia 11, já era sábado pela manhã, os irmãozinhos da Sofia foram até o quarto dela para. Eles sempre faziam isso para acordá-la, para falar com ela. Só que quando eles chegaram ali, cadê a irmã? A irmã não estava no quarto. Imediatamente eles começaram a chamar pela mãe, perguntando aonde estaria a Sofia. A mãe não sabia, ela viu que o quarto estava exatamente igual da forma como Sofia havia deixado na noite anterior. Ela ficou preocupada porque a filha sempre voltava para casa, ela nunca voltava tarde. Ela não gostava de ficar até tarde na rua, então ela não entendia onde a filha dela poderia estar. E quase que imediatamente ela ligou para o departamento de polícia de El Paso para dizer sobre o desaparecimento da filha dela. Até porque também ela recebeu uma ligação do empregador de Sofia dizendo que a Sofia não havia aparecido ali para trabalhar. Então, a Sofia não era vista há muito tempo, desde a noite anterior. Nesse momento, a polícia local ali de El Paso não sabia, mas a polícia estadual do Novo México havia tropeçado em uma situação estranha. Na verdade, eles haviam encontrado um carro, que era um Pontiac vermelho, numa região desértica ali, bem próxima ali de uma área que ficava bastante isolada, essa área conhecida como Anthony Gap. Eles acharam esse carro e eles viram que o vidro do lado do passageiro estava quebrado, parecia ter sido atingida por uma arma de calibre 22, porque parecia ser de uma arma de pequeno calibre, então eles imaginaram isso. Tinha um pouco de vidro ali no chão também. Dentro desse carro tinha uma cena estranha, porque parecia ter líquido vermelho espalhado ali na área. Então, imediatamente, eles chamaram peritos forenses e também pessoas para registrarem aquela situação e eles rebocariam esse carro para que eles pudessem fazer uma análise. A polícia, ela entra em contato ali com vários locais, com várias regiões, eles olharam ali a questão da placa daquele carro, eles verificaram que pertencia, na verdade estava no nome da mãe de Sofia, então eles ligaram para a mãe de Sofia e falaram sobre o que eles encontraram. É óbvio que a mãe de Sofia ficou desesperada porque ela pensou, bom, o carro dela foi encontrado em uma área desértica, ela não deveria estar naquela área. Além disso, ela nunca abandonaria aquele carro porque era o xodó dela, ela praticamente havia acabado de comprar. E todos se perguntaram aonde estaria a Sofia. Pergunta que viria a ser respondida no dia 12 de março, ou seja, logo ali no domingo. Algumas pessoas que estavam fazendo uma trilha ali no deserto de El Paso, numa região que ficava a pouco mais de 15 quilômetros de onde o carro dela foi encontrado. Essas pessoas avistaram um corpo que parecia ser de uma mulher que estava vestindo um vestido vermelho brilhante. Imediatamente a polícia foi até o local e assim que eles chegaram, eles imaginaram que se tratava de Sofia, apesar dela ter muitas lesões no rosto. O vestido que ela estava usando batia ali com as descrições que foram dadas pela mãe dela. Então eles ficaram aterrorizados porque eles perceberam que aquilo se tratava de um crime, né, hediondo, de alguém tirar a vida de alguém, e tudo aquilo parecia ter sido muito maléfico. Isso porque Sofia parecia ter sido atingida por um disparo que passou de raspão no rosto, e depois também ela foi atingida por outros 4 disparos. Então ela quase que ficou ali com o rosto irreconhecível. Outra coisa que eles notaram é que na região interna das coxas havia ali ferimentos, então indicava que possivelmente ela sofreu ali uma questão relacionada à violação íntima. Perto do corpo eles encontraram algumas marcas de sapato, então eles registraram tudo isso e eles estavam procurando qualquer detalhe possível que pudesse os ajudá-los a resolver este caso. Logo a mídia ficou sabendo do que aconteceu. Toda essa comunidade ficou alarmada porque eles não viam um crime de tal maneira acontecer ali na região há muito tempo. Era algo devastador e com uma garota muito jovem que tinha toda uma vida pela frente. Apesar de todo o choque e toda a dor que a Lourdes, que era a mãe de Sofia, estava passando naquele momento, ela falou com os policiais, ela queria justiça, então ela queria ajudar
com qualquer mais detalhes que eles pudessem querer naquele momento. E os policiais, né, os investigadores que foram falar com a Lourdes, a primeira coisa que eles perguntaram para ela era se a Sofia tinha um filho. A Lourdes disse que não, que a Sofia não tinha um filho. Então eles tiraram uma foto e eles deram para a Lourdes e disseram: bom, a gente encontrou a foto dessa criança junto ao corpo de Sofia, na verdade estava dentro do sutiã dela. Então a gente imaginou que seria do filho dela. E a mãe disse que não, que na verdade aquela foto era do seu filho mais novo, o irmão mais novo de Sofia. E a Sofia sempre carregava na bolsa e tinha ali no carro, né, fotos dos irmãos. Mas ela não entendia porque a Sofia havia colocado aquela foto ali dentro do sutiã. A polícia também ficou sabendo pela Lourdes com relação àquele encontro que a Sofia teria naquela noite de sexta-feira. Então ela contou do amigo da Sofia que havia sugerido o encontro às cegas com um tal de Ernie. Os policiais foram atrás desse amigo, eles conseguiram chegar até o Ernie e quando eles falaram com ele e disseram o que eles haviam encontrado, esse cara parecia muito assustado e amedrontado, ele ficou horrorizado e ele contou que sim, havia marcado um encontro com a Sofia, né, por volta das 10 horas, 10h30 na boate de El Paso, mas a Sofia não apareceu. Ou seja, ele não havia se encontrado com ela, ele nunca a tinha visto pessoalmente. É claro que ele era uma pessoa muito suspeita, porque seria a pessoa com quem Sofia se encontraria. Ele se prontificou a passar por um exame de polígrafo, ele também deu ali, né, material genético dele, porque no corpo da Sofia foi encontrado, né, material genético dentro do corpo dela. Então eles fariam essa checagem, mas até então ele era o suspeito número 1 e os policiais precisariam esperar os exames para saber se ele tinha algo a ver com aquele caso ou não. Além disso, foi sugerido a ele que ele entregasse um par de sapatos para que eles pudessem comparar com aquelas marcas que foram encontradas perto do corpo da Sofia. E quando eles checaram, essas marcas também não batiam, nem parecia ter a mesma numeração. Mas, enfim, eles precisariam aguardar. Enquanto isso, no dia 19 de março, um memorial foi feito para Sofia. Todos os seus amigos e familiares estavam presentes e estavam lamentando a sua perda. Bom, os exames de DNA correlacionados ao Ernie foram feitos e não havia nenhuma compatibilidade, então, de certa forma, ele não poderia ser a pessoa que fez aquilo. E os policiais ficaram um pouco desanimados, porque eles pensavam que, de alguma forma, ele poderia estar envolvido, eles poderiam resolver esse caso mais rápido, mas esse não foi, né, o que aconteceu. E eles voltaram, então, para tudo que eles tinham naquele momento. Eles estavam vasculhando o carro de Sofia e eles acabaram encontrando um recibo que é tipo aquele recibo que a gente pega no caixa eletrônico quando a gente saca uma determinada quantia de dinheiro. Esse recibo era do dia 10 de março, às 22h23. Então, isso foi logo depois que Sofia saiu da sua casa, então ela deve ter passado no banco para pegar algum dinheiro. Eles queriam ir até esse local para ver se tinha câmeras de segurança, porque naquela época não é como hoje, que em vários locais tem câmeras de segurança, mas sempre perto de banco, sempre tinham essas câmeras. Então eles poderiam ver o momento em que ela passou ali, ver se tinha alguma coisa suspeita na área, que poderia indicar alguma coisa. Então eles foram até esse banco e pediram acesso às imagens. O que mal os policiais poderiam imaginar é que eles teriam ali na frente dos olhos deles imagens do que aconteceu com a Sofia naquela noite. Eles conseguiram ver o Pontiac vermelho de Sofia se aproximar de um caixa eletrônico. Eles viram quando ela parecia mexer ali e retirar algum dinheiro. Logo em seguida, poucos segundos depois, eles viram um homem se aproximar do carro muito rapidamente. Esse homem se aproximou e não dá para saber o que ele falou para Sofia, se ele falou alguma coisa, mas esse homem pareceu fazer um disparo. E logo em seguida eles viram esse homem entrando na parte de trás do carro. E o carro saiu ali da área. Então, o que os policiais pensaram? A Sofia deve ter sido atingida por aquele primeiro disparo, possivelmente foi aquele tiro de raspão que eles viram no rosto dela. E depois ela foi obrigada a sair junto com esse homem para um outro local, talvez o local onde o carro dela e o corpo foi encontrado, não dá para saber, mas eles sabiam o que realmente havia acontecido. E agora eles queriam saber quem era esse homem. Essas imagens não eram muito boas, eram um pouco granuladas, não dava para ter uma imagem certeira ali de quem era aquela pessoa, até porque estava usando um capuz,
mas os policiais pensaram que eles deveriam ir até a mídia, divulgar aquelas imagens e pedir que pessoas que conhecessem alguém mais ou menos com aquele perfil, que poderiam fazer alguma coisa daquele tipo, que entrassem em contato com a polícia para que pudessem os ajudar nesse caso. Por outro lado, a divulgação dessas imagens só gerou mais pânico ali na população de El Paso, porque eles pensaram que eles não estariam seguros em local nenhum. Isso porque a Sofia estava fazendo uma coisa rotineira que as pessoas geralmente fazem, que é parar no caixa eletrônico, pedir ali a quantidade de dinheiro que quer, a pessoa nem sai do carro. Ela parecia estar muito segura ali, tanto é que dava para ver nas imagens que logo depois que ela sacou o dinheiro, ela pareceu mexer no cabelo e fazer alguma coisa ali no espelho do carro. E foi exatamente nessa fração de segundos que alguém se aproximou e, enfim, pareceu ter feito um disparo contra ela. E teve uma situação inusitada nesse caso, porque um ladrão de bolsas chamado Josh, ele começou a ser suspeito do que aconteceu, mas ele voluntariamente apareceu no departamento de polícia para dizer que não, que ele sim havia roubado algumas bolsas, ele até tinha feito alguns assaltos naquele dia, mas que ele não era o responsável pelo que aconteceu com Sofia. Isso porque ele disse que nunca tirou a vida de ninguém e ele jamais praticaria um crime tão hediondo. Em julho de 2000 também, 2 homens foram presos, Joseph e Ruben, porque eles eram pessoas conhecidas por assaltar à mão armada. Eles haviam atingido um casal dentro de um carro. Felizmente esse casal não perdeu a vida, né? Eles sobreviveram. Esses 2 homens, eles foram capturados, vamos dizer assim, foram levados para um interrogatório. O DNA deles foram checados com o DNA que foi encontrado dentro do corpo da Sofia, mas não havia compatibilidade, então eles não responderiam pelo que aconteceu com Sofia. Logo depois também o FBI entrou para o caso porque eles pensaram que eles poderiam ajudar e logo de início eles ofereceram uma recompensa de $11.000 para quem trouxesse informações que ajudasse a prender a pessoa que realizou aquele crime. A comunidade também não ficou parada, eles também se movimentaram e começaram a arrecadar dinheiro. No total, eles arrecadaram mais de $50.000 e eles estavam oferecendo esse dinheiro para qualquer informação que pudesse ajudar naquele ponto, pois os policiais, os investigadores e até mesmo os investigadores do FBI se sentiam de mãos atadas, era como se eles não saíssem do lugar. Com essa divulgação da recompensa, uma mulher apareceu e disse que tinha informações importantes para dar. O nome dela é Heather Ramos. E ela disse que sabia mais ou menos o que poderia ter acontecido, mas os investigadores inicialmente não estavam dando muita trela para ela, porque ela parecia muito interessada na questão da recompensa. Então eles pensaram se ela só não estava ali para dizer qualquer informação e de repente pegar o dinheiro. Mas eles não perderiam nada em ouvir o que ela tinha a dizer, e sim, ela foi, dar ali uma declaração do que ela sabia que poderia ter acontecido naquela noite. Ela contou que em 10 de março ela havia ficado doente, ela teve que ser hospitalizada e ela ficou internada. E ela contou que ela tinha um parceiro, que era o Michael Ramos, e esse Michael, que era o parceiro dela, tinha um amigo chamado Will, que estava morando com eles na época por causa de algumas questões familiares que o Will teve com a sua ex-esposa e também com os pais. Então, ela contou que ela foi hospitalizada, que o marido inicialmente foi ficar com ela no hospital, mas que em algum momento daquela noite ele saiu e teve algumas coisas que aconteceram depois disso que a levou a acreditar que talvez o esposo e o amigo do esposo dela tivesse a ver o que aconteceu com Sofia. Isso já era setembro e a Heather estava contando que no dia 10, pouco antes das 10 horas da noite, ali na cama do hospital, ela ouviu quando o Michael e o Will eles estavam conversando sobre a questão de arrumar algum dinheiro que eles estavam precisando. E eles estavam planejando fazer um assalto ou algo do tipo que pudessem ajudá-los a conseguir pelo menos $200. Heather conta que logo depois disso ela adormeceu porque ela estava sendo medicada, então ela não sabe o que aconteceu, o que eles fizeram, se eles ficaram no hospital ou não, se eles saíram. O que ela sabe é que no dia 11 ela acordou pela manhã, o esposo dela estava ali, ele havia buscado para que eles pudessem ir para casa. Quando eles chegaram em casa, ela resolveu fazer uma carne na churrasqueira
E ela estava ali, né, cozinhando, e ela perguntou o que tinha acontecido, se eles tinham conseguido o dinheiro. Ele disse que sim, que eles haviam, né, praticado um assalto e que eles tinham conseguido US$ 220. Isso porque a Sofia, na noite do dia 10, inicialmente ela tinha feito um saque de US$ 20, mas depois ela foi obrigada pela pessoa que entrou na parte traseira do carro dela a sacar mais US$ 200. Então era exatamente a quantia que a Sofia havia sacado do caixa eletrônico naquele dia. E a Heather perguntou para o esposo como realmente aconteceu aquele assalto. Ela queria saber no que o marido estava envolvido, ela nem havia sabido ainda, né, do caso da Sofia. Ele disse que eles abordaram, na verdade ele não, ele levou o Will até próximo do banco, ele ficou dentro do carro e ele iria piscar a luz para o Will, né, que estava do lado de fora, quando ele visse, né, uma vítima em potencial. E que o Will se aproximou do carro de uma garota, a abordou e a fez, né, sacar ali o dinheiro que eles precisavam. Ela disse, tá, tudo bem. E aí ele tirou uma carteira de habilitação de uma moça que estava ali no registro que se chamava Sofia Martinez. E ele disse para a esposa assim, olha, pega esse documento, queime, porque estava dentro da bolsa da moça, não queremos nada que nos incrimine, e ele jogou esse documento dentro da churrasqueira. E Heather conta que tudo correu bem naquele dia, ela sabia que o esposo e o amigo se envolviam em coisas criminais, que vendiam ilícitos, que faziam assaltos. Ela não participava dessas coisas, segundo ela, mas ela sabia como o dinheiro chegava em casa, então ela pensou, não foi nada demais, foi só mais um assalto. Acontece que no domingo, no mesmo dia que o corpo da Sofia foi encontrado, ela estava assistindo o noticiário e ela viu o que aconteceu. E ela se lembra do nome que estava escrito naquela carteira de habilitação que era de Sofia Martinez. Então ela pensou, bom, as coisas extrapolaram muito e eles foram longe demais. Imediatamente, ela foi até aquela churrasqueira, ela conseguiu resgatar parte daquela carteira de habilitação que havia sido queimada parcialmente e ela resolveu guardar isso. Tanto é que agora, no dia 30 de setembro, no momento em que ela estava dando aquela declaração para a polícia, ela também estava entregando aquele documento meio queimado ali, dizendo que sim, que ela estava falando fazia algum sentido. Os investigadores ficaram chocados, eles acharam que aquela declaração daquela mulher não daria em nada, até porque ela parecia só estar interessada no dinheiro e agora eles sabiam que aquilo ia muito fundo e eles precisavam investigar mais de perto. Michael, o marido de Heather, ele tinha uma ficha criminal bem extensa, ele tinha apenas 23 anos, mas ele cometia crimes desde 1995, né, estamos falando do ano 2000, então ele já tinha ali uma vasta ficha, ele havia rompido, né, as normas da questão da liberdade condicional e nesse momento ele estava preso, o que ajudou bastante a polícia, porque imediatamente eles foram até onde ele estava e queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Michael resolveu dar uma declaração, ele contou uma história que não foi exatamente a que Heather contou, ele disse que iria contar a verdade, ele contou que sim, que naquela noite eles planejavam um assalto, ele levou o amigo até aquela região do banco, ele falou pro amigo ficar atento porque ele piscaria as luzes do carro quando chegasse uma vítima em potencial, ele disse que realmente fez isso, mas que quando ele viu que o Will havia feito um disparo, ele ficou com muito medo de que aquilo tudo se agravasse para algo pior. E ele saiu ali da área e ele deixou o amigo ali e ele não sabe o que aconteceu. Então ele não sabia se o amigo tinha saído com a Sofia naquele carro, se tinha tirado a vida de Sofia. Ele começou a dar umas declarações que não batiam muito bem, ele trocava de versões o tempo todo, então não dá para saber o que realmente era verdade, mas ele fez ali uma declaração um pouco confusa. E agora os policiais queriam falar com o tal do Will, que era o amigo dele, e ver o que o Will iria contar. E eles iriam comparar todas essas declarações para ver o que mais fazia sentido para aquele dia, do dia 10 de março. Os policiais, então, deram partida ao encontro de William Joseph Berkeley, de 21 anos na época, que estava desempregado e morava com o pai. Bom, teve um vizinho do Will que disse que ele sempre foi um garoto problemático, que ele sabia que ele fazia alguns assaltos, já teve alguns problemas ali na vizinhança com relacionado ao Will, mas que ninguém nunca imaginou que ele poderia extrapolar e tirar a vida de alguém, ainda mais nas circunstâncias em que ele tirou a vida de Sofia.
Bom, os policiais encontraram o Will escondido nos quartos do fundo da casa do pai dele. Acho que ele é bem covarde nesse sentido. Não teve muito o que ele fazer, nem para onde ele correr. Ele foi levado para um interrogatório. E os policiais já meio que começaram botando o pé na porta, perguntando para ele por que ele havia atirado em uma garota que não negou a dar a ele o dinheiro que ele havia solicitado. O Will disse que ele fez aquilo porque a Sofia, ela foi um pouco desrespeitosa com ele. Ele se sentiu injuriado, então ele pensou em fazer alguma coisa. Quando ele contou todas as coisas que ele falou, ele não parecia ter nenhum remorso de todas as coisas que ocorreram. Os policiais ficaram um pouco revoltados com isso, porque como assim você fez tudo o que fez e parecia que ele estava contando apenas uma causalidade que havia acontecido naquele dia. Além disso, os policiais contaram que eles haviam encontrado material genético no corpo de Sofia, então o Will logo tratou de dizer que possivelmente sim, porque ele e Sofia tinham um relacionamento. Olha só, a gente já viu isso em outros casos. Ele estava dizendo, sim, a gente teve relações consensuais, mas foi tudo consentido, ela quis, eu quis, nós já tivemos alguns relacionamentos, alguns encontros antes. Os policiais ficaram olhando para aquilo e pensaram, mas bom, ela foi encontrada depois sem vida no deserto. Ele disse, sim, mas é porque depois eu deixei ela sozinha e eu não sei o que aconteceu depois. Enfim, não batia. O DNA do Will foi comparado com o DNA encontrado no corpo de Sofia e sim, teve compatibilidade, o que indicava que era ele sim que tinha, né, cometido aquele crime, apesar dele dizer que foi consensual. Não parecia ser o caso, uma vez que ele havia feito um disparo e depois possivelmente foi ele quem fez os outros disparos. O Mike, ele não parecia estar envolvido de fato ao ato de tirar a vida de Sofia, mas ele foi cúmplice naquele crime, até porque foi ele e o Will que foram até aquela agência de banco e esperaram por uma vítima em potencial. E eles foram então acusados formalmente em 11 de janeiro de 2001. Ambos se declararam inocentes, mas eles iriam ser levados a julgamento e um júri iria decidir o que iria acontecer com eles. E o que aconteceu é que o julgamento deles aconteceu de forma separada. O Will, ele foi julgado em 2002 e só para vocês terem uma ideia, enquanto ele estava preso, ele estava fazendo ali algumas artes, pintando alguns quadros, né? E ele estava vendendo esses quadros para arrecadar dinheiro para a sua defesa. Ele até fez uma vaquinha para ele arrecadar mais dinheiro e, pasme, ele sim conseguiu dinheiro, pessoas compraram esses quadros, então ele conseguiu uma grana relacionada a isso. E para o seu julgamento, ele entrou com um pedido para que ele pudesse usar roupas sociais durante aquele julgamento, porque acho que ele não se sentia à vontade usando roupa de, né, pessoas presas. E isso foi concedido a ele, não sei porquê, enfim, ele estava ali, né, todo arrumadinho e tal. O pai dele foi fazer uma declaração dizendo que sim, que o Will tinha um relacionamento com a Sofia e que o Will até havia levado a Sofia na casa, né, ali da família para apresentar o pai. Isso não fazia o menor sentido, isso revoltou muito a família de Sofia, porque todo mundo sabia que ela não tinha relacionamento com esse cara. A intenção era dizer, olha, sim, eles tiveram um relacionamento, as coisas só saíram do controle em algum momento. O que faz menos sentido ainda, porque se eles tivessem tido um relacionamento e as coisas tivessem saído do controle, isso não dava a ele o direito de tirar a vida de Sofia. Enfim, isso era 2002, não sei se tinha alguma coisa relacionada à honra, acredito que não, né? Aquelas coisas bizarras que a gente vê lá nos tempos atrás. Então, em abril, ele foi considerado culpado e ele foi condenado a perder a sua vida, porque estamos falando do Texas, e no Texas eles são bem rígidos, pelo menos eram, né, com relação a essa questão de tirar a vida de alguém de forma hedionda, e ele foi condenado, então, né, a perder a própria vida. O que eu achei bem apropriado, achei um disparate tremendo ele ter a oportunidade de ainda na cadeia pintar quadros, vender, fazer rifas, enfim, para arrecadar dinheiro. Achei mais bizarro ainda alguém comprar um quadro desse homem, sei lá, enfim. Mas acontece, a gente sabe que acontece, existem muitas coisas loucas relacionadas ao psicológico das pessoas, enfim. Tô aqui apenas julgando, espero que vocês não me julguem, enfim, se quiserem julgar também. Mas enfim, eu só acho bizarra toda essa situação, eu achei ele um ser humano horroroso,
e não achei que ele tinha que ter tido essa oportunidade, nem que alguém tivesse que dar a ele algum benefício depois de tudo que ele fez com essa menina. Já o julgamento do Michael Havas, que era o esposo da Heather, aconteceu, né, em novembro de 2002, e ele foi condenado à prisão perpétua. Ele poderá pedir liberdade condicional depois de 40 anos atrás das grades. O Will, na prisão, ele continuou alegando inocência, dizendo que, enfim, vocês sabem. Mas a pena dele realmente foi cumprida em 22 de abril de 2010. Um dia antes dessa pena ser cumprida, ele deu uma entrevista e ele falou novamente que ele tinha um relacionamento com a Sofia e que ele ficou bravo com ela porque ela se negou a apresentá-lo para os pais, então tinha ali uma situação complicada entre eles, enfim. Toda aquela conversa que ninguém cai nisso, mas enfim, ele achou que seria apropriado dizer sobre isso. Os familiares de Sofia realmente apareceram no dia 22 de abril para vê-lo, né, partir dessa. E eles contam que, de certa forma, eles se sentiram aliviados, porque era um ponto final nessa história. Apesar de tudo aquilo não trazer a Sofia de volta, eles sentiram que eles, né, tinham feito justiça, que a justiça tinha sido feita, que, enfim. Acho que, de certa forma, deve dar ali à família realmente uma sensação de ponto final nessa história. E a gente só espera que eles sintam paz, né, enfim. Que eles aprendam a conviver, né, com a dor de não tê-la perto, porque realmente é terrível perder alguém, ainda mais em circunstâncias tão trágicas. Bom, eu gostaria de agradecer vocês por terem chegado até o final do vídeo. Gostaria de agradecer a presença de vocês, as pessoas que sempre vêm aqui deixar um comentário, que sempre vêm curtir o vídeo, isso ajuda bastante, acaba sendo um incentivo para que eu continue trazendo mais vídeos no canal. Bom, peço novamente desculpas, porque eu fiquei 2 semanas sem trazer vídeo no canal, mas realmente não tinha condições, eu estava um pouco sem voz, enfim. Bom, eu espero vocês na semana que vem, desejo que vocês tenham uma ótima semana, que seja uma semana super produtiva. Bom, sintam-se todos abraçados e até lá!